Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números reais, né? Então ele, digamos assim, fechando todo esse contexto dos conjuntos numéricos, né? A gente fecha com o conjunto dos números reais, né? E ele tem essa característica porque ele é o conjunto que contém os racionais e os irracionais, certo? E quando há essa junção desses dois conjuntos, uma união, pode assim dizer, nós temos elementos que fundamentam todo o contexto não só da matemática do ensino médio, mas também a matemática do ensino superior, em especial o cálculo, né? Então, o conjunto dos números reais é o conjunto onde a gente pode fazer estudos que envolvem o conceito de limites, derivadas, integrais. Então, ele é muito importante para o desenvolvimento da matemática em si, beleza? Então, vamos lá? Bem, então, vamos ver assim, quem é o conjunto dos números reais, né? Então, o conjunto dos reais é o conjunto cujos elementos são os números racionais e os irracionais. Então, essa junção dos racionais e os irracionais se chama o conjunto dos números reais, tá? Com a junção do conjunto dos racionais e irracionais, a gente pode agora já ter uma visão aritmética e geométrica dos conjuntos numéricos, tá? Por quê? Porque assim, eu vou mostrar isso no GeoGebra, que assim, o que muitas vezes acontece é que, por exemplo, assim, entre dois racionais, também mais para frente vai falar sobre isso, entre dois racionais eu não tenho a garantia que tem outro racional, mas eu posso garantir que entre dois racionais existe uma infinidade de irracionais, então isso eu garanto a passar pela reta toda. Então essa relação da aritmética com a geometria, ela foi a responsável por grandes avanços da ciência e ainda continua sendo dando essa perspectiva de avanço científico, certo? Então, e é isso que a gente tenta trazer um pouco nessas aulas, tentar trazer um pouco dessas questões, assim, mostrar o quão importantes são as interrelações, né? No caso aqui, é uma coisa mais voltada para a conceituação matemática, mas que é uma conceituação matemática que vai dar base para a matemática aplicada, para a computação, para as engenharias, né? Para a medicina, enfim, para praticamente todas as áreas do conhecimento. Então essa interrelação ela é muito importante para a gente entender o avanço da ciência, tá? Só que tudo, lógico, tem um começo, né? Então, a interpretação dos números reais como abscissas dos pontos de uma reta nos fornece uma visão intuitiva de x mais y e a relação de ordem x menor que y com x e y pertencente aos reais. Então eu vou mostrar essas relações no GeoGebra para a gente ver o que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer? Que esse grande avanço que nós estamos falando, tudo começou com uma relação ali, e como é que a gente pode entender como é que foi essa interpretação de determinados elementos, ou seja, como é que a soma é vista geometricamente e essa relação de ordem, como isso pode contribuir para o ensino do cálculo propriamente dito, beleza? Então eu vou abrir o GeoGebra para a gente ver isso. Bem, então com o GeoGebra aqui eu vou mostrar primeiro essa relação de soma. Como é que era essa relação de soma? Bem, vou pegar dois segmentos de reta, né? Vou pegar um segmento de reta AB e vou pegar um outro segmento de reta também CD, tá? Então, como é que é essa questão da soma do ponto de vista geométrico? É basicamente o que a gente vai fazer. A gente vai pegar, vamos ver, vou pegar esse pedaço CD e vou juntar aqui. E quando eu faço isso, esse novo segmento me fornece a minha soma, ou seja, o meu primeiro segmento tinha 2, o meu segundo segmento tinha 4, então a soma deles era 6, tudo bem? Então essa era mais ou menos a ideia de soma do ponto de vista geométrico. Aparentemente óbvia, mas para os gregos isso foi um grande avanço, né? Agora, outra questão também que nós temos que falar é essa relação de ordem, e antes de falar disso, a relação entre a aritmética e a geometria ali, tá? Bem, então aqui vocês podem ver nosso plano cartesiano, nossos eixos
das abscissas e das ordenadas, né? O das abscissas é conhecido como eixo X, e o eixo das ordenadas é o meu eixo Y, tudo bem? Agora, o que acontece? Por muito tempo, essa questão aqui ela não era bem definida, até René Descartes, né, falar dessa questão, tanto é que ele é o pai da geometria analítica. Então, o fato de eu conseguir inserir um ponto aqui e ele me dá esse valor, uma coordenada, isso fez um avanço muito significativo para a matemática também. Mas a questão é que é uma reta, certo? A nossa relação que nós vamos ter. Então eu vou pegar uma reta passando por dois pontos, já tenho um, vou pegar um outro ponto aqui, tudo bem? Então essa aqui seria a minha reta geométrica. Eu vou só apagar esse e esse ponto, só pra gente... Essa aqui é a minha reta que não tem começo e nem fim, tá? Bem, então as relações de ordem, como é que a gente poderia pensar nessa questão? Então eu vou pegar um ponto qualquer e vou colocar em cima dessa reta. Esse aqui esse é o meu ponto G e esse daqui é o meu ponto H, tá? Então, quando nós tivemos essa relação, nós podíamos, sem falar em questão de pontos positivos, de pontos negativos, nem nada, a gente já poderia dizer que, ó, o ponto G é menor do que o ponto H, por quê? E isso é muito importante a gente entender essa relação, tá? Então, foi definido que o ponto G seria menor que o ponto H, por quê? Porque ele está à esquerda do ponto H, tudo bem? Então, essa é a relação geométrica que nós temos. E com isso, o que acontece? Acontece que daí nós temos o ponto zero, né? Que está aqui, eu só estou mostrando a reta aqui só para a gente entender, certo? Aí a partir do ponto zero, aí nós também definimos que à direita do ponto zero nós temos os valores positivos e à esquerda do ponto zero nós temos os valores negativos, tudo bem? Então, mas essa relação de ordem, a gente só consegue ter um entendimento geométrico dela a partir dos números reais, tá bom? Agora vamos voltar lá para a parte teórica para continuar falando sobre o conjunto dos números reais. Um outro fator que é importante também para a questão do entendimento do conjunto dos números reais é a questão que a gente pode, acabando de colocar ali, né? Que as construções geométricas fornecem interpretações visuais para a soma e o produto de números reais. E a soma e o produto já eram conhecidas na época de Euclides, tá certo? Então, a geometria ela vem no sentido de contribuir, no sentido de dar uma possibilidade de uma interpretação visual de um determinado assunto da matemática, tá? Então isso é uma coisa muito legal que a gente precisa, talvez assim, nos cursos de cálculo 1, cálculo 2, trabalhar mais essa interpretação geométrica, fazer com que fique um pouco mais visível a coisa para o estudante, certo? E tentar diminuir essa questão, não consigo enxergar as coisas, mas sim, se a gente não fizer um trabalho em que a gente não consiga mostrar isso para o estudante, vai ficar difícil mesmo, tá? Então, dentro do conjunto dos reais, as quatro operações estão definidas e a relação de ordem x menor que y está interligada à adição e multiplicação. Por quê? Porque nós vamos ver assim a questão como eu já mostrei num outro vídeo, porque menos com menos é mais e tal, mas essa relação de ordem também consegue dar se relacionar com a adição e a multiplicação, tá? Uma outra coisa interessante é que a continuidade da reta R é que garante a existência da raiz de n, né? Raiz enésima de A, a raiz enésima de A, e A elevado a x para maior, A elevado a x para maior que zero, né? Para todo A maior que zero, tudo bem? Então por quê? Porque quando eu tenho uma reta, eu posso colocar qualquer ponto ali e ele vai me fornecer esses elementos. Eu vou mostrar isso para vocês também ali no GeoGebra, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que quando a gente coloca um ponto a gente escolhe um ponto na reta, as chances desse ponto ser um número irracional é muito grande. Por quê? Porque, como eu disse, entre dois racionais existem infinitos irracionais. Então a chance de a gente colocar assim, escolher um ponto ao acaso na reta e esse ser um número irracional é muito maior do que a gente encontrar o número 2, né, por exemplo, né? Existe essa chance? Existe, mas na minha concepção é muito mais difícil a gente acertar o ponto 2 do que acertar, por exemplo, um número irracional, né? E isso é uma coisa que tem que ser dita porque
Esse é um problema muito sério do ensino da matemática. A gente fica só focando em números inteiros, números racionais, e às vezes a situação nos leva a questões de números quebrados, números irracionais. Então a gente tem que mostrar isso e deixar, assim, quebrar esse paradigma, né? Essa continuidade é que difere os racionais, pois os racionais não têm essa continuidade. Então, como eu falei, nós temos uma questão ali que nós conseguimos, na reta, mostrar uma questão de continuidade. Por quê? Porque o que é o número dos reais? O conjunto dos reais é os números racionais e os números irracionais. E como eu já tinha dito, entre dois irracionais existe uma infinidade de irracionais. Então isso permite uma constância, e essa relação, e isso que permite essa conexão entre a geometria e a álgebra, tá? Nessa perspectiva, algumas formulações e afirmações matemáticas envolvem direta ou indiretamente a ideia de aproximação, ou é a questão de limite que a gente vai estudar. Então a própria ideia de continuidade, ela nos faz avançar nos estudos, e nos remete a uma questão de aproximação, né? Ou no caso, o estudo de limites, que a gente vai estudar mais para frente, tá? E com essa relação, a gente pode chegar à seguinte conclusão, né? Que o conjunto dos naturais está contido dentro dos inteiros, que os inteiros, por sua vez, está contido dentro dos racionais, e os racionais está contido dentro dos reais, tudo bem? Existem livros que falam da relação dos irracionais, mas eu prefiro manter desse jeito ali, né, dizendo que o conjunto dos irracionais é um elemento importante dentro do conjunto dos reais, tá? Agora, com essa relação, com essa visão geométrica que nós temos, eu vou apresentar algumas relações que envolvem desigualdade entre os números reais, tá? Bem, as propriedades essenciais da relação x menor que y são, então, se eu pegar dois números, certo? O que pode acontecer? Eu tenho alguma dessas alternativas. Ou x é menor que y, ou x é igual a y, ou y é menor que x. É chamado tricotomia matemática, tá? A transitividade. Se x é menor que y e y é menor que z, então x é menor que z. Monotocidade da adição. Se x é menor que y para todos z pertencentes aos reais, e se eu somar x mais z, vai permanecer desigualdade. Ou seja, se eu somar z em ambos os lados, o que vai acontecer? A desigualdade permanece. O mesmo acontece para multiplicação. Lembrando que para todo z aqui na soma, na multiplicação o z tem que ser positivo, tá? Então, para eu manter essa desigualdade, o z tem que ser positivo. Então, multiplicando z em ambos os lados, a desigualdade mantém. Se x é diferente de zero, então x ao quadrado é maior que zero. Se x está entre 0 e y, ou seja, x é maior que zero e é menor que y, então se eu fizer o inverso, o que vai acontecer? Y sobre x vai ser menor do que 1 sobre x, tá? Quanto maior o número positivo, menor será o seu inverso, tá? Essas relações são todas interessantes, e se vocês quiserem fazê-las no GeoGebra para vocês observarem essas relações, é muito legal, tá? Agora, se x é menor que y e z é negativo, então esse valor z altera o valor da desigualdade, né? O sinal da desigualdade. Então, x vezes z passa a ser maior do que y vezes z. Ou seja, quando se multiplicam os dois membros da desigualdade por um número negativo, o sentido dessa desigualdade se inverte. E é isso que é interessante vocês tentarem fazer no GeoGebra, para vocês enxergarem que isso acontece, não assim é uma coisa assim, porque o professor falou, certo? É muito interessante e vale a pena vocês tentarem fazer, tá? E com essas discussões sobre continuidade e desigualdade, nós vamos expandir nosso conhecimento e falar sobre os intervalos, tá? Então, o que acontece? Nós temos agora essa relação da geometria com a aritmética. E quando eu faço essa relação, eu consigo colocar assim, entre dois termos A e B, eu tenho um conjunto de números, ou seja, números que pertencem aos reais. E eu vou mostrar para vocês esses intervalos, tá? Então, primeiramente eu vou falar aqui para vocês, depois eu vou lá, mostro no GeoGebra o que acontece, tá? Então, uma outra questão também
diz o seguinte, depende muito da notação. Eu vou utilizar de colchete para dizer que menor ou igual, tá? Então eu tenho colchete, dentro do colchete A e B é a mesma coisa que eu dizer que x pertence aos reais, ou seja, existem números que pertencem aos reais, tal que esse conjunto de números está entre A e B, ou seja, x é maior ou igual que A e é menor ou igual que B. Quando eu colocar o parênteses, eu digo que o que? X é menor que A e é menor que B, mas não conta os pontos A e ponto B. Quando eu coloco o colchete de um lado e o parênteses do outro, no caso aqui, colchete em A e parênteses em B, indica que eu estou inserindo o ponto A e aqui eu não estou considerando o ponto B. Na mesma perspectiva, aqui ó, eu não estou inserindo o ponto A e aqui eu estou inserindo o ponto B. Nessa relação aqui agora, ó, e isso aqui é interessante porque assim, ó, nós nunca fechamos o infinito, certo? Então, vem de menos infinito até B, quer dizer o quê? Que todos os números são menores ou iguais a B. Menos infinito até B, só que agora não considerando o ponto B, quer dizer o quê? Que x é menor que B, sem considerar o ponto B, como eu já disse. Fechado em A indo até mais infinito, ou seja, são todos os números maiores que A. Na mesma perspectiva, de A até mais infinito, então são todos os números menores que A, mas não considero o ponto A. E de menos infinito até mais infinito, isso aqui é a própria reta R, tudo bem? Então agora eu vou mostrar no GeoGebra cada um desses elementos, tá bom? Bem, aqui eu já fiz todos os intervalos só para a gente entender, tudo bem? Então, ó, por isso que eu falo dessa relação da geometria com a aritmética, porque, ó, então, no caso lá, o intervalo fechado de A e B, o que quer dizer? Ó, que eu considero aquela coisa que a gente falava, bolinha fechada em A, bolinha fechada em B, né? E nós estamos considerando todos os números que estão entre A e B, né? Aqui no caso, bolinha aberta em A, bolinha aberta em B. Aqui é por conta do GeoGebra, quando eu coloco os pontos, tudo bem? Mas o que me interessa é só a gente entender essa relação aqui, tá? Então, são todos os números que estão entre A e B, mas eu não considero o ponto A e nem eu considero o ponto B. Aqui no caso, eu considero o ponto A, mas não considero o ponto B, ou seja, bolinha fechada em A e bolinha fechada em B. Ou seja, são todos os elementos que estão entre A e B, mas eu não considero o ponto B. Na mesma perspectiva, eu não considero o ponto A e considero o ponto B, e são todos os elementos que estão entre A e B, não considerando A. Aqui vem de menos infinito até o ponto B, ou seja, são todos os números menores que o ponto B, considerando o ponto B. Nessa questão, são todos os números menores, não considerando o ponto B. Mesma coisa aqui, são todos os números considerando o ponto A, são todos os números maiores que A, né? E aqui são todos os números maiores que A, também não considerando o ponto A. Beleza? Então essa relação é importante e é legal a gente ver essa visão geométrica aqui, porque eu falo por mim, né? Eu fui entender isso do ponto de vista somente algébrico e não tinha essa visão geométrica, e eu achei interessante essa relação para mostrar para vocês essa correlação existente entre o que a gente escreve nos intervalos e a sua visão geométrica. Por quê? Porque isso pode contribuir em assuntos envolvendo inequações, né, e estudo de módulos, né. Isso é muito importante para esses estudos, a gente ter essa visão geométrica disso ajuda muito, beleza? Então agora vamos voltar lá para a parte teórica. Bem, a importância do estudo de intervalos se encontra na seguinte afirmação, né? Todo intervalo não degenerado contém números racionais e irracionais, ou seja, quando eu desenho, faço a relação geométrica, ali eu coloco o intervalo, dentro desse intervalo contém números racionais e irracionais. Isso significa que os racionais e irracionais estão em toda a parte dos reais, né? Agora eu vou discutir um outro elemento importante que também só faz sentido no campo dos reais, né? Por que eu estou falando que só faz sentido no campo dos reais? A gente sempre está acostumado com módulo, é aquela transformação de número negativo em número positivo, mas não. Ele só... quando eu comecei a estudar essas questões ali, eu vi que ele só tem realmente um significado dentro do conceito dos reais. Por quê? Eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, o valor absoluto ou módulo de um número real, x é indicado pela notação módulo de x e é definido da seguinte regra. Então,
O módulo de x vai ser x se x for maior ou igual que zero, ou seja, mantém-se o número se o número for positivo, e eu multiplico por menos 1, ou multiplico ele por menos x se x for menor que zero, tá? Eu vou mostrar isso também no GeoGebra para vocês verem, tá? Uma outra maneira de se definir o valor absoluto consiste também em dizer que eu quero saber um valor máximo entre x e menos x. Então vocês percebam que quando eu coloco dessa forma, eu já estou olhando assim, ó, num intervalo não degenerado, tudo bem? Ou seja, eu quero saber o valor máximo entre o 3 e o menos 3, ou o 5 e o menos 5, tudo bem? O valor absoluto de x é o maior de todos, entre x e menos x, tá? Quando x é igual a zero, nós temos que x é igual a menos x, ou seja, zero é igual a zero, ou seja, o módulo de x é igual a zero, tá? Então, se eu assumir que x é igual a zero, o módulo dele vai ser zero, tá bom? Agora, nós temos a seguinte situação, né? Temos que o módulo de x é igual a menos... temos assim, que módulo de x menos 3 vai ser igual a x menos 3 se x menos 3 for igual a zero, ou seja, eu só vou poder fazer isso se x for maior ou igual que 3. E módulo de x menos 3 vai ser menos, ó, aquele menos lá da nossa regrinha, tá aqui, ó, menos x menos 3 se x menos 3 for menor que zero, ou seja, x é menor que 3. Nas questões que envolvem o valor absoluto, em muitos casos é inevitável fazer considerações analisando separadamente as situações, como eu falei para vocês, tá certo? Então, módulo de 3, essa relação separada, tá? Mas é inevitável, mas não é essa a ideia. A gente tem que tentar entender que ele é um número que está num determinado ponto na abscissa, e isso remete à questão dos números reais, tá bom? Temos uma outra caracterização para valor absoluto, e essa daqui, ó, módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, tá? Então, se eu coloco menos 3 ao quadrado 9, raiz de 9 é 3, tá certo? Então, essa é uma interpretação, tá? Agora, a interpretação que eu acho mais interessante, e ela está muito relacionada à questão da física, tá? Que ela é o quê? Eu tenho, se x e y são coordenadas dos pontos x e y, tá? Então o módulo de x menos y, o que é? É a distância de x ao ponto y. Eu também vou mostrar todas essas questões tudo uma vez só no GeoGebra. Uma interpretação do módulo como distância nos permite enxergar intuitivamente o significado e a resposta de algumas questões envolvendo o valor absoluto. Por exemplo, módulo de x menos 2 igual a 3. O que isso significa? Significa que o número x está a uma distância 3 do número 2. Logo, x deve ser 5. Se fosse x menos 2 igual a 3, substituiria, isolaria o x, daria 5, né? Isso, e aqui que é o interessante, ó, se x estiver à direita de 2, ou x igual a menos 1 se x estiver à esquerda, se estiver à esquerda. Então eu vou mostrar isso, todas essas relações de módulo no GeoGebra para vocês verem o que é. Por isso que é importante essa relação, tá bom? Agora vamos considerar a seguinte situação: x menos a é menor do que um epsilon, tá? Eu estou utilizando essa letra assim, simplesmente por questão de... a gente vai utilizá-la também mais para frente, tá? Com epsilon maior que zero. O que isso significa, né? E eu estou falando assim, como eu disse, essa discussão é interessante, pois é a base do estudo de limites, ou seja, eu já estou me adiantando a coisas que a gente vai estudar mais para frente, tá? Então, quando eu coloco módulo de x menos a é menor que epsilon, o que isso quer dizer? Bem, nós temos uma questão de distância, certo? Então, se nós temos uma questão de distância, posso dizer o quê? Que a distância de x ao ponto A é menor do que esse número epsilon aqui. Logo, x deve estar entre a menos epsilon e a mais epsilon. Portanto, x pertence aos reais, tal que x menos a é menor que epsilon, é o intervalo aberto de a menos epsilon e a mais epsilon, tudo bem? Todas essas questões eu vou falar para vocês no GeoGebra agora, tentar mostrar para vocês essa relação geométrica do GeoGebra, beleza? Bem, então vamos lá. Bem, o GeoGebra ele já tem algumas fórmulas já prontas, certo? Então, por exemplo, ó, se eu colocar assim, módulo de menos 3, ele já me fornece o resultado 3 aqui, certo? Ou seja, é aquela relação que eu coloquei ali. Agora, se eu colocar, por exemplo, ó, módulo de 3
ele fornece o número 3, que é exatamente aquela relação. Então nesse caso aqui era menos com menos mais fica positivo, tá? E aqui o número já era positivo, então se manteve positivo, tudo bem? Também podemos escrever da seguinte forma: máximo, né? Ó, ele já fala aqui máximo de número e número, ó, menos 3 e 3. Ele dá a resposta para mim também, tudo bem? Agora, a outra questão que nós estávamos falando, ó, eu tenho lá um ponto x menos 2 igual a 3, ou seja, o módulo dele. Então vamos ver se a gente consegue fazer aqui. X menos 2 é igual a 3. Então olha lá, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, ó, que se o ponto estiver digamos assim, vamos supor que é o ponto 2, x menos 2, tá? Se o ponto 2 estiver aqui, se o ponto x estiver aqui, 3 casas para lá quer dizer o quê? Que ó, 1, 2, 3, ou seja, x igual a 5. Se eu colocar aqui, ó, x menos 2 igual a 5, ou igual a 3, perdão, ó, ele dá essa equação aqui, ó, essa aqui, ó, ele bate nessa daqui. Agora, isso se x estiver à direita. Agora, se x estiver à esquerda, então, ó, 1, 2, 3 casas, tudo bem? Então, essa é a relação, porque se eu colocar dentro do módulo, ele vai ficar menos x menos 2, vai ficar, quando eu fizer essa operação, vai ficar módulo de menos 3, módulo de menos 3 é 3. Então, quando eu coloco dentro do módulo, eu tenho que pensar na questão da distância. Então, se eu pensar aqui, ó, que o ponto está aqui, tudo bem? A direita dele, 3 casas, vai ser aqui. A esquerda dele tem 3 casas que vai ser aqui. Então, quando eu coloco o módulo, eu já não consigo mais olhar essa questão de ser à direita, né? Como a gente está acostumado. A gente tem que olhar de ambas as visões. A visão à direita e a visão à esquerda do número, tudo bem? E agora, quando eu coloco essa questão aqui, ó, módulo de x menos 2 é menor que 3, olha lá, ele me dá toda essa relação aqui, ou seja, o que quer dizer? Que, ó, deixa eu fazer num outro arquivo aqui, deixa eu pegar um outro resultado, só para a gente entender isso daqui, ó, tá? Deixa eu apagar esses todos aqui, ó, e só vou colocar isso daqui, ó, vocês podem observar que as linhas estão tracejadas tanto no 5 quanto no menos 1. Por quê? Porque eu não estou considerando. Então quer dizer que, vamos supor, são todos os elementos que estão dentro desse intervalo. Ou seja, seria quem? Esse intervalo aqui, ó, menos 3, né? E mais 3, né? Ou seja, digamos assim, 2 menos 3 dá menos 1. E 2 mais 3 dá o 5 lá, como da parte teórica que eu falei para vocês, né? A mais epsilon e A menos epsilon, né? Que tá aqui, ó. A menos epsilon e A mais epsilon, ou seja, x menos 2 é menor do que 3. Então, a minha resposta está nesse intervalo aqui. 2 menos 3 e 2 mais 3. Tudo bem? Então, essa é a discussão. Então nós temos que, quando eu coloco essa relação aqui, eu estou olhando todos os elementos que estão no intervalo que pertence a tanto à esquerda quanto à direita do número aqui. Tudo bem? Beleza? Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito da teoria de conjuntos, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os colegas de outras universidades, né? Porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Feito, um abraço e até a próxima.